Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Continuando então a leitura do livro Coroa de Santidade, de Daniel O'Connor, prenúncios, do dom da divina vontade nos santos escritores católicos. Continuando a parte 2, Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresinha, do Menino Jesus. Vamos lá. E agora, chegamos à maior santa dos tempos modernos, a Florzinha, a Santa Teresinha de Lisieux, a doutora da Igreja. E aqui temos algo sem precedentes. Antes de transmiti-lo, primeiro compartilharei o meu próprio dilema. Há algum debate entre os especialistas sobre os escritos de Luísa, se Luísa recebeu o dom de viver na vontade divina em 1888, ou 1889, ou 1900, ou algum tempo no meio. Não sou digno de contribuir para esse debate, por isso deixo que homens melhores que eu descubram isso, mas que a data que cito com frequência é 1889. Como exatamente esse debate é esclarecido determina que se é possível que Teresa tenha recebido, e assim falou diretamente sobre o presente em si. Teresinha morreu em 1897 e escreveu sua famosa História de uma Alma nos anos que antecederam sua morte. Eu a incluo neste capítulo sobre o prenúncio do dom simplesmente porque desejo enfatizar como os ensinamentos de Santa Teresinha servem como conclusão deste profundo desenvolvimento da espiritualidade, da união com a vontade divina, encontrada no capítulo anterior. As sessões são dedicadas cronologicamente para os escritores anteriores sobre o mesmo tópico, mas pode muito bem ser que Teresinha pertença mais apropriadamente na sessão do presente em outro lugar na revelação particular. Pois, embora Teresinha não tenha recebido especificamente mensagens claras ou aparições diretas de Jesus, é inegável que ela recebeu clara luz dele e que ele a inspirou em suas palavras. O que talvez seja mais importante nos escritos de Teresinha é a facilidade de receber de Deus esse grande presente de alturas sem precedentes de santidade. Ela escreveu em sua autobiografia: como pode uma alma tão imperfeita quanto a minha aspirar à plenitude do amor? Ai, eu sou apenas um pobre passarinho, sem asas, Eu acho que é isso que ela quis dizer. Eu não sou uma águia, tenho apenas os olhos e o coração da águia. No entanto, apesar da minha pequenina, ouço contemplar o divino sol do amor e arrojo em disparar para ele. Eu voava, imitava as águias, mas tudo o que posso fazer é erguer minhas pequenas asinhas. Está além do meu fraco poder voar. Com ousado abandono, permanecerei até a morte, o meu olhar fixo naquele sol divino. Nada deve me assustar. Vai dar para entender que ela deixa claramente que ela teve um conhecimento de que a águia é o filho da divina vontade plenamente vivendo e que ela é só um passarinho e que ela aspira para ser essa águia, mas que ela não é. Então ela está dizendo claramente aqui, pelo menos é o que eu entendi. A necessidade de pequenez da alma constitui uma grande sobreposição entre os escritos de Teresinha e Luísa. E essa pequenez é a chave para estar aberto a receber o dom de viver na vontade divina. Ao demonstrar que as alturas da perfeição podem ser alcançadas não apenas através da mesma longa e árdua jornada empreendida por muitos grandes santos que lemos sobre, mas também podem ser alcançadas de uma maneira muito rápida e fácil. Teresinha ensina o seguinte: você sabe que sempre foi o meu desejo de me tornar uma santa, mas eu sempre senti, ao me comparar com os santos, que estou tão longe deles quanto o grão de areia que o transeunte pisoteia. É remoto da montanha cujo cume está perdido nas nuvens. Em vez de desanimar,
Concluo que Deus não inspiraria desejos que não poderiam ser realizados e que eu poderia aspirar à santidade apesar da minha pequenez. Para eu me tornar grande é impossível. Eu devo suportar comigo mesmo e minhas muitas imperfeições, mas procurarei um meio de chegar ao céu um pouco, muito curto e muito direto, um caminho totalmente novo. Vivemos em uma era de invenções. Hoje em dia, os ricos não precisam ter problemas para subir as escadas. Eles têm elevadores. Bem, pretendo tentar encontrar um elevador pelo qual eu possa ser elevada a Deus. Oh, meu Deus! Pois sou pequena demais para subir a escada íngreme da perfeição. Procurei encontrar nas Escrituras Sagradas alguma sugestão sobre o que esse elevador poderia ser, o que eu tenho tanto desejado. E li essas palavras proferidas pela própria eterna sabedoria. Todo aquele que é pequeno, venha a mim. Então me aproximei de Deus, tendo certeza de que havia descoberto o que eu procurava, mas desejando saber mais o que ele faria com o pequeno. Continuei minha busca e foi o que descobri. Você será levado pelos peitos e joelhos, como alguém a quem a mãe acaricia, e também te confortarei. Nunca fui consolada por palavras mais ternas e doces. Os teus braços, então, Jesus, são um elevador que deve me elevar até o céu. Para chegar lá, não preciso crescer. Pelo contrário, devo permanecer pequena. Oh, meu Deus, Santa Teresinha, preciosíssima, meu pai. Uma irmã religiosa escreveu uma vez para Teresinha, dizendo-lhe que seu pequeno caminho era realmente um ótimo caminho. Embora Teresinha diga que ela é apenas um passarinho incipiente com uma asa quebrada que não pode esperar subir às alturas das águias, os grandes santos, ela é, na realidade, apenas outra águia voando nos céus. Essa visão provavelmente é compartilhada por muitos católicos quando eles são apresentados ao caminho de Santa Teresinha. Católicos que dizem a si mesmos: uma coisa interessante para um santo canonizado que nunca cometeu um pecado mortal dizer, e uma freira enclausurada nada menos. Isso não poderia ser menos aplicável a mim. Teresinha repreendeu essa irmã. Foi sem dúvida arranjado por Deus que a Teresinha pudesse responder essa mesma preocupação por todos nós. Ela disse a essa irmã que não era assim, que ela realmente não tinha a grandeza dos santos que falavam. Teresinha insistiu que era confiança, e confiança cega, sozinha em Deus e nada mais. Nenhuma grandeza da águia, nem mesmo de um tipo sutil. Ao transmitir o coração da espiritualidade de Teresinha, o Dr. Mathiesen escreve: Teresinha pede para ser tão transformada pela substância divina de Jesus na Eucaristia que ela possa acender a própria fornalha do amor na Trindade. É o trabalho da divinização elevar e consumir a alma, mas Teresinha afirma que tal operação divina é eficaz apenas em quem não se torna nada. Quanto menor é, quanto maior o vaso que se apresenta a Deus para se encher de si. O abandono do eu, o abandono da vontade, do desejo de Deus, deve ser a única bússola do cristão. Essa abnegação permite que Deus trabalhe através da alma para que todo ato seja amor. Teresinha, de uma maneira mais impressionante do que Francisco de Sales e John Eudes, ensina que o crente que faz amorosamente dela mesma nada, antes que a vontade de Deus realmente se torne uma continuação da vida de Cristo e uma participação ousada de seus poderes divinos, o excesso divino e pródigo do Pai encontra um receptáculo no abandono da alma. Aqui vemos que a advertência de Teresinha de que não nos tornamos nada antes de Deus chegar ao ponto de permitir que Cristo continue sua vida própria em nós. Ou seja, viver na vontade divina, explicitamente apontando essa verdade como uma conclusão inevitável. Hugh Owen escreve: os comentários dos papas que promoveram sua causa de canonização assumem um significado ainda maior. De fato, o que o Espírito Santo poderia ter pretendido quando inspirou o Papa São Pio X a chamar Teresinha da maior santa dos tempos modernos? O que poderia ter levado o Papa Pio XI a confessar que esperava que a florzinha operasse uma revolução espiritual? Superlativos como esses dos lábios dos vigários de Cristo sugerem que não
que não nos enganemos em vê-la como uma padroeira de uma nova e divina santidade, que cresceria exponencialmente e ajudaria a Santíssima Virgem a esmagar completamente a cabeça de Satanás. Certamente seríamos tolos em não perceber que há algo novo aqui. Mr. Owen está correto. Não podemos simplesmente desconsiderar vários papas falando com uma ênfase superlativa da espiritualidade de Teresinha. Nos resta concluir que isso marca uma virada. Essa virada nos leva a Luísa. Na biografia oficial de Luísa, sancionada pela Igreja, publicada pelo Vaticano, lemos: a jovem carmelita é conhecida como Santa Teresinha de Lisieux e hoje é doutora da Igreja. Luísa tem uma grande devoção a essa mulher que ensina com a vida o confiante abandono nas mãos de Deus e uma nova maneira de se unir a Ele. Nos seus ensinamentos, as pessoas podem conversar com Deus a qualquer momento do dia. Quando a primeira tradução de sua história de uma alma, uma espécie de autobiografia publicada na Itália no início de 1900, fica claro que todos, não apenas padres e freiras, podem viver uma vida mística construída sobre a consciência de um amor que já está presente no coração de toda pessoa criada à imagem de Deus. Mas essa vida mística deve ser expressa por cada pessoa da maneira mais apropriada à vida que se leva. Dessa forma, muitas pessoas aprendem que eles sempre podem estar unidos a Deus, mesmo em suas tarefas diárias, através da união da vontade. Muitas vezes, as mães que procuram conselhos de Luísa acabam ouvindo a mesma coisa. Não é por acaso que a própria Luísa foi profundamente devotada a Santa Teresinha, muito antes da canonização desta. De fato, Teresinha, Light, o pequeno caminho, é o que nos prepara para receber o presente revelado a Luísa. Concluo esta sessão com algumas citações de Teresinha que ela compartilha em sua autobiografia. Meu coração está cheio da vontade de Jesus. Ah, se minha alma ainda não estivesse cheia de sua vontade, se tivesse que ser preenchida pelos sentimentos de alegria e tristeza que se sucedem tão rapidamente, seria uma maré de tristeza muito amarga. Mas essas alternativas não fazem nada além de passar pela minha alma. Eu sempre permaneço em uma paz profunda que nada pode incomodar. Se o Senhor me oferecesse a escolha, eu não escolheria nada. Não quero nada além do que Ele deseja. É o que Ele faz, que eu amo. Reconheço que demorei muito tempo para me levar a esse grau de abandono. Agora eu o alcancei, pois o Senhor me pegou e me colocou lá. A santidade consiste simplesmente em fazer a vontade de Deus e ser exatamente o que Deus quer que sejamos. No céu, Deus fará tudo o que eu desejo, porque na terra nunca fiz minha própria vontade. Vários ensinamentos, as sessões anteriores, mostram um quadro claro, aquele em que a união com a vontade divina é o padrão último da vida espiritual, servindo como sua origem, seu fim, o alento da vida que o sustenta a cada momento intermediário. É claro que por uma questão de espaço, infelizmente tive que deixar muitos santos dignos e outros escritores fora dessa consideração. Portanto, tanto quanto eu gostaria de dar a dezenas de outros santos suas próprias sessões neste capítulo, devo me conter e terminar o capítulo com uma coleção de citações sobre a vontade divina de uma variedade de santos. Primeiro, apresentaremos vários trechos que selecionei, Um Ano com os Santos, um livro maravilhoso publicado em inglês de 1891, com um imprimatur de então arcebispo de Nova York, Michel Corrigan. Ele fornece muitos belos trechos de inspiração da vida dos santos. Um tema abrangente nele é a vontade divina. Um ato de resignação à vontade divina, quando ordena o que é repugnante para nós, vale mais de 100.000 sucessos de acordo com a nossa própria vontade e prazer. Frase de São Vicente de Paulo. Quanto, no meio de todos os seus desastres,
O santo Jó mereceu diante de Deus, por sua dominus dedite, donimus abate-lhe. O Senhor deu e o Senhor tirou. A resignação perfeita nada mais é do que uma completa aniquilação moral de pensamentos e afeições. Quando alguém se renuncia totalmente a Deus para que Ele possa guiá-lo como quiser e agradar, como se não soubesse mais ou se importasse consigo mesmo ou com qualquer outra coisa, exceto Deus, é assim que a alma, por assim dizer, se perde em Deus. Não de fato quanto à sua natureza, mas quanto à apropriação de seus poderes. Enrico Suzoni. Santa Catarina de Gênova foi uma daquelas almas felizes que participaram dessa santa aniquilação, na qual, como ela mesma atesta, não tinha mais pensamentos, afetos ou desejos de nada, exceto deixar Deus relacionado a isso. Ela e nela tudo o que ele poderia desejar, sem qualquer escolha ou resistência da parte dela, e que isso lhe dava em todas as circunstâncias e ocasiões um deleite como o dos abençoados, que não têm vontade senão a de seu Deus. E assim ela foi capaz de dizer: se eu comer, se eu beber, se eu falar, se eu ficar calada, se eu dormir, se eu acordar, se eu vir, se eu ouvir, se eu meditar, se eu estiver na igreja, se estou em casa, se estou na rua, se estou doente ou bem, a cada hora ou momento da minha vida faria apenas a vontade de Deus e a do próximo por causa dele. Ou melhor, eu não gostaria de poder fazer, falar ou pensar em algo à parte da vontade de Deus. E se algo em mim se opuser a isso, eu gostaria que instantaneamente se tornasse pó e fosse espalhado pelos ventos. Uau! Quando será que devemos provar a doçura da vontade divina em tudo o que acontece conosco, considerando em tudo apenas o seu bom prazer, por quem é certo que a adversidade é enviada com tanto amor quanto prosperidade e tanto para o nosso bem? Quando devemos nos lançar sem reservas nos braços de nosso Pai mais amoroso no céu, deixando para Ele o cuidado de nós mesmos e de nossos assuntos, reservando apenas o desejo de agradá-lo e de servi-lo bem e em tudo o que pudermos? São Chantal, não sei qual é o nome, São Chantal. Devemos nos submeter à vontade de Deus e nos contentar em qualquer estado que possa agradar a Ele, nos colocar, e nem devemos jamais desejar mudar isso por outro, até sabermos o que é esse prazer. Essa é a prática mais excelente e mais útil que pode ser adotada na terra. São Vicente de Paulo. O venerável padre da Ponte disse a um amigo íntimo que estava satisfeito com todos os seus defeitos naturais de aparência e fala, pois havia agradado ao Senhor marcá-lo com eles, que ele também se alegrava com todas as suas tentações e misérias, tanto interiores como exteriores, já que Deus assim o desejava, e que se fosse a vontade de Deus que ele vivesse 1000 anos, oprimido por provações muito maiores e na mais profunda escuridão, desde que ele não o ofendesse, ele ficaria bastante satisfeito. Uau, é perfeito isso. Meu Deus do céu, todos esses santos estavam falando da divina vontade. Meu Deus. Quando a notícia da morte de seu marido na guerra foi trazida a Santa Isabel, ela imediatamente elevou seu coração a Deus e disse: ó Senhor, bem sabeis que preferi a presença dele a todas as delícias do mundo, mas como te agradou tirá-lo de mim, eu concordo plenamente com a tua santa vontade, que se eu pudesse trazê-lo de volta arrancando o único fio de cabelo da minha cabeça, eu não o faria, exceto se for por tua vontade. Não sei qual que é essa Santa Isabel, não. Tão grande é o prazer, deve ser só se for do Zacarias, né? Não sei. Tão grande é o prazer que os anjos têm em executar a vontade de Deus, que se fosse sua vontade que um deles viesse à terra para arrancar ervas daninhas e arrancar urtigas de um campo, ele deixaria o paraíso imediatamente e pôs-se a trabalhar com todo o coração e com infinito prazer. Enrico Suzoni. O beato Jacopone ficou tão satisfeito com a vontade de Deus, tão completamente apegado e submisso a ela, que ele disse: prefiro ser um morcego pela vontade divina do que ser um serafim por minha conta. Nossa!
Tão grande foi o amor e a ternura que Santa Maria Madalena de Pazzi nutriu pela vontade divina que, com a simples menção disso, ela se perderia em um oceano de alegria espiritual e às vezes arrebentaria. A conformidade com a vontade divina é um meio muito poderoso de superar todas as tentações, erradicar todas as imperfeições e preservar a paz do coração. É o remédio mais eficaz para todos os males e o tesouro do cristão, incluído em si em um grau eminente mortificação, abnegação, indiferença, imitação de Cristo, união com Deus e, em geral, todas as virtudes que não são virtudes, exceto porque estão em conformidade com a vontade de Deus, a origem e o domínio de toda a perfeição. São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo estava tão apegado a essa virtude que poderia ser chamada de característica e principal, ou uma espécie de virtude geral que espalha sua influência sobre todo o resto, que despertou todos os seus sentimentos e todos os seus poderes de virtude, mente e corpo, e foi a fonte principal de todas as suas ações. Se ele se colocava na presença de Deus em suas orações ou outros exercícios, seu primeiro impulso era dizer com um São Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? Se ele estava muito atento em consultar e ouvir a Deus e mostrava grande circunspecção em distinguir entre a verdade e inspirações, procedendo no Espírito Santo e dos falsos que vêm do diabo ou da natureza. Isto foi para reconhecer a vontade de Deus com maior certeza e estar em uma posição melhor para executá-la. E, finalmente, se ele rejeitasse tão resolutamente as máximas do mundo e se apegasse apenas às do Evangelho, se renunciasse tão perfeitamente, se ele abraçasse as cruzes com tanto carinho e se entregasse a fazer e sofrer tudo por Deus, isso também deveria se ajustar mais perfeitamente a toda a vontade de seu divino Senhor. O bem-aventurado Jacopone, surpreso por não ter mais perturbações e impulsos malignos, como sentiu a princípio, ouviu uma voz interior dizendo: isso vem de você ter se abandonado totalmente à vontade divina e estar satisfeito com tudo o que faz. A perfeição consiste em apenas uma coisa, que é fazer a vontade de Deus. Pois, de acordo com as palavras de nosso Senhor, basta a perfeição negar a si mesmo, pegar a cruz e segui-lo. Agora, quem nega a si mesmo e toma sua cruz e segue Cristo, melhor do que aquele que busca não fazer sua própria vontade, mas sempre é de Deus? Eis agora quão pouco é necessário para se tornar um santo, nada mais do que adquirir o hábito de querer em todas as ocasiões o que Deus deseja. Uau! São Vicente de Paulo. Uau! São Vicente, ó, parabéns! Uau! Mais do que em qualquer outra coisa que o santo acabado de citar mostrava a pureza e a solidez de sua virtude, sempre buscando seguir e obedecer à vontade de Deus. Este foi o grande princípio sobre que todas as suas resoluções foram fundamentadas e pelas quais ele as colocou fiel e fielmente em prática. Olha, que lindo! Pisoteando os seus próprios interesses e preferindo a vontade divina à glória e o serviço de Deus a qualquer outra coisa, sem exceção. O Senhor disse de Davi que ele era um homem segundo o seu coração, e o fundamento para tal louvor é dado nessas palavras: em todas as coisas ele fará a minha vontade. Santa Madalena de Paz estava tão apegada a essa prática que costumava dizer que nunca iria determinar mais nada, por mais trivial como ir de um cômodo para outro. Se pensava que não estava em conformidade com a vontade divina, nem ela omitiria fazer qualquer coisa que acreditasse em conformidade com isso. E acrescentou que se lhe ocorresse, em meio a uma ação em que tal ato fosse contrário à vontade de Deus, ela abandonaria no mesmo instante, embora isso pudesse custar sua vida. Taulerua relata um certo homem santo e erudito que, quando seus amigos o imploravam no leito de morte para lhes deixar um bom preceito, ele disse: a soma e substância de todas as instruções é pegar tudo o que vem da mão de Deus e desejar nada diferente disso, mas fazer todas as coisas em sua vontade divina. Santa Maria Madalena de
Pazzi conhecia essa verdade mais importante, e com a orientação de uma luz tão clara, ela sabia como submeter sua vontade à de Deus com tanta perfeição que sempre se contentou com o que lhe acontecia dia após dia, nem jamais desejou algo extraordinário. Ela estava acostumada a dizer que consideraria um defeito acentuado pedir ao Senhor qualquer graça para si ou para os outros com maior importância do que uma simples oração, e que era sua alegria e glória fazer sua vontade, não que ele deve fazer a dela. Mesmo quanto à santidade e perfeição de sua própria alma, ela desejava que não fosse de acordo com o seu próprio desejo, mas com a vontade de Deus. E assim encontramos entre seus escritos esta resolução: oferecer-me a Deus e buscar toda essa perfeição, e somente aquela perfeição que Ele deseja, que eu deva ter, e no tempo e maneira que Ele desejar, e não de outra maneira. Em conversa com uma amiga íntima, ela disse certa vez: o bem que não me chega por esse caminho da vontade divina não me parece bom. Eu preferiria não ter nenhum dom, exceto o de deixar toda a minha vontade, todos os meus desejos em Deus, a ter qualquer dom através do desejo da vontade. Sim, sim, em mim, somente a de Deus. Vota em mim a tua vontade, não a minha, que seja feita. A graça que ela pedia com mais frequência e sinceridade ao Senhor era essa, que Ele a faria permanecer até a morte inteiramente sujeita e submissa à sua vontade e prazer divinos. Portanto, não é de admirar que ela tenha se tornado tão santa. Que lindo, Santa Maria Madalena de Pazzi. As citações a seguir são tiradas de várias outras fontes devido à popularidade de todas essas citações e à facilidade de verificar cada uma delas. Não sobrecarregarei você com um dilúvio de notas de rodapé individuais. Muitas, no entanto, foram retiradas do site. Lírio branco da Trindade. Mas, acima de tudo, preserve a paz do coração. Isso é mais valioso do que qualquer tesouro para preservá-lo. Não há nada mais útil do que renunciar à sua própria vontade e substituí-la pela vontade do coração de Deus. Dessa maneira, sua vontade pode realizar para nós tudo o que contribui para a sua glória, e teremos o maior prazer de ser seus súditos e confiar inteiramente nele. Santa Margarida Maria Alacoque. Senhor, o que queres que eu faça? Eis o verdadeiro sinal de uma alma totalmente perfeita. Quando alguém chega ao ponto de desistir de sua vontade tão completamente que não a procura mais, espera e deseja fazer, deve fazer o que Deus deseja. Santa Margarida Maria de Alacoque. São Bernardo, não poderia haver um sinal mais seguro do amor de Deus por você do que essa dor que Ele lhe enviou. Adore a vontade divina nossa. São Paulo da Cruz. Tudo o que o iniciante em oração tem que fazer, e você não deve esquecer isso, porque é muito importante, é trabalhar e ser resoluto e preparar com toda a diligência possível para levar sua vontade à conformidade com a vontade de Deus. Como direi mais adiante, você pode ter certeza de que isso compreende a maior perfeição que pode ser alcançada no caminho espiritual. E não é, né? Só a conformidade não é. A vida na divina vontade é totalmente diferente da conformidade. Então você vê que esses santos, eles fizeram a vontade de Deus com a sua vontade humana. Que judiação, né? Eu queria que eles tivessem vivido essa graça que nós estamos podendo viver nesse tempo, né? De viver a vontade de Deus como vida e não como vontade de Deus em nós, né? E eles viveram a vontade de Deus com a vontade divina, com a vontade humana deles. Foi Jesus que falou, né? E a partir de Luísa, os santos têm a capacidade de receber o dom de viver a vontade divina através de Luísa, para viver a vida na divina vontade através da divina vontade, da própria vontade de Deus, desejando isso. Então, isso é a diferença muito grande, muda todo o cenário. Santa Teresa de Jesus. Ninguém terá outro desejo no céu além do que Deus deseja. E o desejo de um será o desejo de todos. E o desejo de todos e de cada um também será o desejo de Deus. Santo Anselmo de Cantuária. É necessária mais determinação para subjugar o homem interior do que mortificar o corpo, e quebrar a vontade do que quebrar os ossos. Santo Inácio de Loyola. Desejo sofrer sempre e não morrer. Devo acrescentar, essa não é a minha vontade, é minha inclinação. É doce pensar em Jesus, mas é mais doce fazer a sua vontade. Santa Maria de Jesus crucificado. A pequena árabe.
pequeno árabe. Vou tentar dia após dia quebrar minha vontade em pedaços. Eu quero fazer a sua vontade de Deus, só a vontade de Deus, não a minha. São Gabriel da Mãe Dolorosa. O primeiro fim que proponho em nosso trabalho diário é fazer a vontade de Deus. Segundo, fazê-lo da maneira que Ele deseja. E terceiro, fazê-lo porque é a vontade dEle. Santa Elizabeth Ancenton. Toda criatura que quer queira ou não está sujeita ao único Deus e Senhor, mas um aviso é dado a nós, para servir ao Senhor com toda a nossa vontade, porque o homem justo o serve de boa vontade, mas o injusto o serve como escravo. Santo Agostinho. Muito bom. O dom em outras partes da revelação particular. Eu vou parar esse, acabou? E aí, o dom em outras partes da revelação particular, a gente deixa para amanhã. Jesus, eu confio em vós, fiat.